Bom, pessoal, primeiro de tudo, obrigado a todos por terem participado do nosso webinar, tá? O nosso foco aqui hoje vai ser na utilização de todas as funções que vieram de novidade na console do 9.0, tá? Então nós vamos utilizar a documentação feita pelo analista Bruno Ribeiro, diretamente da Acronis, tá? A análise dele foi feita totalmente em documentação, e aqui hoje a gente vai ver o hands-on em cima de toda a plataforma e dessas funções novas que a console trouxe, tá? Então a ideia aqui é a gente fazer um hands-on e entender efetivamente como cada uma dessas funções funcionam, beleza? Vamos lá então. Bom, eu creio que vocês já conseguem ver minha tela aí, certo? Vamos iniciar aqui então. Então, primeiro de tudo, a nova plataforma, ela se chama Acronis Cyber Protect, tá? Antigamente nós trabalhávamos com a plataforma de Acronis Cyber Cloud para efetuar os nossos backups e fazer todo o gerenciamento e centralização de itens, tá? Então agora nós temos uma nova função, 3 novas edições da console, que são o Acronis Cyber Protect Cloud Standard, Advanced e Disaster Recovery, tá? Então, para ficar bem claro como que funcionam essas novas versões. E essas novas versões, elas mexem com as funções de backup e recuperação, anti-malware e segurança e gerenciamento. Tudo bem? Então essas são as alterações que trouxeram dentro dessa nova console. Beleza? Vamos lá então. Então vamos visualizar aqui, primeiro de tudo, um overview das ferramentas principais, das key features. Como que esse overview funciona? Então, primeiro de tudo, nós temos um plano de proteção único. Tá, um plano de proteção único. E como que isso funciona? Vamos ver aqui para a console efetivamente. Aqui eu tenho uma console de teste que nós utilizamos normalmente nas nossas apresentações e tudo mais. Vamos pegar um desses grupos nossos. E primeiro de tudo, antes de eu começar a seguir o que o slide estava comentando, deixa eu explicar para vocês como vocês vão habilitar isso nos clientes existentes de vocês. Então, por exemplo, um grupo de cliente final ou um grupo de parceiro que precise dessas funções novas habilitadas, vocês podem selecionar um grupo qualquer, clicar aqui do lado direito superior em configurar, e aqui em Cyber Protection vocês vão ver que tem as edições Cyber Protect nas edições Standard, Advanced e DR, e Cyber Backup também nas edições Standard, Advanced e DR. Tudo bem? Então cada uma dessas edições você pode habilitar com o cliente rodando, não tem problema nenhum. Um ponto importante é, se você estiver utilizando alguma função específica de uma edição, por exemplo, estiver utilizando alguma função do Cyber Protect, ou estiver utilizando alguma função de uma edição Advanced, por exemplo, você não consegue voltar ela para uma edição anterior sem remover a utilização do item dessa edição, tá? Então, um ponto muito importante para caso vocês tentem fazer um rollback, mas estiverem utilizando alguma função, vocês vão ver uma mensagem informando que não pode ser feito esse rollback, porque ele está utilizando a função que só existe nessa edição, efetivamente. Então vamos lá, no nosso caso aqui eu estou utilizando a versão do Cyber Protect Advanced Edition. Por quê? Vamos começar seguindo a nossa linha de edições. Então, primeiro de tudo, nós temos as edições Cyber Backup, que é a edição mais básica, tá? A edição mais básica que nós possuímos é a Cyber Backup Standard Edition, que só contempla funcionalidades básicas sobre backup. Ele é uma solução completa de backup, recuperação e proteção contra ransomware, mas não tem as funções avançadas que nós precisamos para uma proteção avançada de segurança. Na função Advanced do Cyber Backup, ele traz várias funções sobre backup e recuperações de forma avançada, como, por exemplo, backup de Oracle, backup de SAP HANA, centralização de backups, grupos e ambientes clusterizados de SQL Exchange, mas ele não traz novidades na situação de proteção, tá? De proteção de segurança de dados mesmo. E aí nós começamos... E a edição Disaster Recovery do Cyber Backup contempla tudo que tem na edição Advanced, porém adiciona o Disaster Recovery caso você esteja utilizando a nuvem Estados Unidos, que no caso é a nuvem Phoenix. Nós temos as edições também do Cyber Protect Standard Edition, que não traz as funções avançadas de backup e recuperação que eu acabei de comentar, mas traz as edições, por exemplo, de segurança avançadas. E por último, nós temos as edições Advanced e Disaster Recovery no Cyber Protect, que te trazem todas as funções avançadas, incluindo de backup e recuperação e proteção de dados. Lembrando que, da mesma forma que o Cyber Backup, o Cyber Protect Disaster Recovery Edition, ele contempla tudo que possui na versão Advanced e inclui o Disaster Recovery caso você esteja utilizando a nuvem Estados Unidos. Beleza? Bom, no meu caso aqui eu estou utilizando então o Cyber Protect Advanced Edition, vou manter esse cara, e vou acessar a console de gerenciamento de backups do meu grupo. Vou clicar aqui em gerenciar serviço.
Então vamos lá, pessoal. Essa daqui é a nova interface da console de gerenciamento de backups. Aqui, como já é conhecido por todos, a gente vai fazer toda a parte de criação de novos backups, de novos planos de backup, fazer as recuperações, adicionar máquinas, gerenciar essas máquinas e várias outras funções novas que vieram aqui dentro dessa nova console. E como que isso tudo funciona? Primeira aba do lado esquerdo superior em painel, nós temos uma novidade que é a aba de descrição geral. Então nós podemos ter dashboards para fazer o monitoramento a partir da console de gerenciamento de backups, não apenas a console de gerenciamento de grupos. Isso é muito útil para vocês liberarem a console apenas de gerenciamento de backups para os seus clientes, não liberarem a console de gerenciamento de grupos e mesmo assim eles terem a visualização de todos os backups em uma dashboard centralizada, caso o cliente final queira fazer um monitoramento dos seus itens. E como que funciona essas dashboards? Funciona exatamente igual a console de dashboards da console de gerenciamento de grupos. Nós temos o widget, que nós podemos clicar aqui em cima em adicionar widgets, e cada um desses widgets te traz um monitoramento específico de uma função. O ponto-chave aqui são os 3 novos itens que nós temos aqui embaixo, que é a visão geral da integridade do disco, o mapa de proteção de dados e o Cyber Protection. Eu vou entrar em detalhes sobre a visão geral da integridade do disco e o mapa de proteção de dados daqui a pouco. Por enquanto, eu vou focar aqui nas soluções do Cyber Protection. Nas funções do Cyber Protection, no widget do Cyber Protection, eu consigo ver qual é o volume dos backups que já foram realizados hoje. Eu consigo ver os meus malwares bloqueados, então se teve algum malware na minha console eu vou saber. Eu consigo visualizar URLs maliciosas bloqueadas, visualizar as vulnerabilidades existentes e os patches que estão prontos para instalar. Beleza? Então eu consigo gerenciar tudo isso a partir desse widget específico. Com relação ao mapa de proteção de dados e a visão geral de integridade do disco, como eu falei, eu vou falar daqui a pouquinho. Na parte de alertas e atividade, continua exatamente igual que era antes, então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui dentro, e eu vou entrar em detalhes sobre o feed de ameaças. O feed de ameaças, basicamente, é uma função que existe, que a Acronis disponibilizou, com o seu novo CPOC. O que é o CPOC? É o Cyber Protection Operational Center. O que é isso? É um centro de operações que te traz informações sobre proteção de dados. Então, sempre que o nosso centro de operações da Acronis identificar, por exemplo, que um patch, ou uma falta de um patch, ou uma vulnerabilidade está afetando muitos clientes e você tem algumas máquinas que possuem essas vulnerabilidades, ele vai te jogar o alerta aqui informando para você efetuar a correção, porque tem a vulnerabilidade X que pode afetar suas máquinas. Então, basicamente, é uma central para avisos de vulnerabilidade. Beleza? Bom, seguindo aqui para a parte de dispositivos, nós temos a aba conhecida aqui de todos os dispositivos, e aqui é onde vai aparecer todas as suas máquinas. Eu creio que, como todo mundo, muita gente me fez pergunta no particular nessa semana, o que é a pontuação do CyberFit? Então vamos começar com esse cara. A pontuação do CyberFit nada mais é do que uma pontuação que a Acronis decidiu estipular para definir o quão segura a sua máquina está. A gente consegue ver as definições do que é o Acronis CyberFit entrando nas documentações da Acronis diretamente. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem efetivamente o que são essas pontuações. Beleza. Eu vou acessar aqui a documentação do Cyber Protect. E aqui dentro eu vou procurar por CyberFit. Bom, aqui nós temos o score das máquinas. E como que funciona esse mecanismo? Basicamente é o seguinte, é um mecanismo de pontuação que pode ir de 0 até 850, sendo que 850 é o máximo de proteção e 0 é o mínimo. Tudo bem? Cada item desse daqui abaixo define uma pontuação específica sobre o Cyber Protect. Então, começando aqui de cima, nós temos primeiro de tudo a métrica de anti-malware. Então, se você tiver um anti-malware habilitado na sua máquina, você já ganha 275 pontos. E se você não tiver um anti-malware, você ganha 0 pontos. E aí esses pontos vão somando. O backup, se você tiver uma solução de backup, você ganha 175 pontos, e se você não tiver, você ganha 0. Lembrando que essa solução de backup não é propriamente apenas o Acronis. Você pode utilizar um outro software de backup e ter essa pontuação. Por quê? Porque agora um ponto-chave da Acronis é que você não está vendendo apenas backup. A ideia é que você também ofereça proteção de dados. Então você pode vender para o seu cliente, por exemplo, não um backup. O cliente ele fala, não, já estou fazendo backup com outro fabricante, não preciso do backup da Acronis. Tudo bem, não tem problema. Você pode vender, por exemplo, o software de segurança integrado com o Acronis. Então você tem vários métodos de venda, vários discursos de venda agora. E aí, se você tiver uma outra solução, você já ganha 175 pontos. Bom, no caso de firewall,
Se você tiver um firewall do Windows público habilitado, você ganha 100 pontos. Se tiver o firewall privado do Windows, 75. Se tiver ambos os firewalls do Windows ou um firewall de terceiros habilitado, você ganha 175 pontos. E se você não tiver firewall nem do Windows e nem de terceiros, você ganha 0 pontos. Se você tiver uma VPN configurada para o seu ambiente e a sua máquina estiver envolvida nessa VPN, você ganha 75 pontos, caso contrário, ganha 0. Se o seu disco for totalmente criptografado, utilizando qualquer software de criptografia, mas nós sempre recomendamos o Windows BitLocker, você ganha 125 pontos se tiver todos os discos criptografados, 75 se tiver pelo menos um, e 0 se não tiver nenhum. E por último, se tiver alguma conexão de saída NTML, você ganha, se você estiver bloqueando essas conexões, você ganha 25 pontos, e se essas conexões estiverem liberadas, você ganha 0 pontos. Beleza? Aqui nós temos uma métrica do que a Acronis define como pobre, satisfeito, bom, muito bom e excelente. Então fica a seu critério seguir essas documentações, beleza? E basicamente é para isso que servem esses pontos do CyberFit. Tá? Fica a seu critério definir se você vai seguir esses pontos, se você quer seguir, se eles satisfazem os seus ambientes, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre a diferença de grupos, tá? Se você clicar aqui dentro das máquinas com agentes, por exemplo, vocês vão ver que as minhas máquinas estão segmentadas por pastas. Então, por exemplo, dentro da minha empresa, eu posso determinar que algumas máquinas são do técnico, outras são do marketing, outras são do financeiro, diretoria, comercial. Essa é uma função disponível nas versões Advanced, seja do Cyber Backup ou do Cyber Protect, não importa. A função Advanced contempla isso. Beleza? Bom, então seguindo aqui, eu vou pegar, por exemplo, as minhas máquinas do técnico. E dentro das máquinas do técnico, por exemplo, eu posso ver o seguinte. Eu posso ver, por exemplo, que a minha máquina 5018 tá ok, tem o último backup. Na máquina 5013, um malware foi detectado, muito importante para a gente poder visualizar aqui dentro dessa conference. E a 5007 está rodando um backup agora. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos selecionar aqui a minha máquina, e as opções que nós temos aqui do lado direito são: se eu entrar dentro do grupo, eu tenho as opções do meu grupo, onde eu posso adicionar dispositivos, eu posso proteger o meu grupo, então eu posso criar um job de backup para o grupo inteiro, e ele vai ser aplicado em todas as máquinas, e eu posso criar uma nova subpasta dentro do meu grupo, beleza? Além dessas funções, eu posso, diretamente na minha máquina, eu posso proteger, então aqui é onde ficam os meus planos de backup centralizados, que é onde a gente vai começar a entrar na documentação aqui. Então agora nós temos apenas um plano de proteção que contempla todas as funções específicas da console. Eu posso vir na parte de recuperação, conhecida por todos. Eu posso me conectar ao meu cliente via RDP, que no caso é o acesso remoto, a gente vai falar mais sobre isso. E eu posso me conectar também via HTML5, não preciso me conectar via RDP propriamente dito. Eu posso compartilhar a minha conexão remota, eu vou falar também sobre isso daqui a pouco. Eu posso visualizar os meus patches que eu preciso atualizar, posso entrar em detalhes, atividades, alertas, eu posso adicionar essa máquina no grupo, remover ela de um grupo e eu posso apagar. Então, começando aqui na parte de proteção. Vamos lá. Aqui dentro está o meu job de backup já aplicado com todas as minhas funções e eu vou criar um novo plano de backup. Beleza? Esse meu novo plano de backup, ele contempla as funções de backup, proteção anti-malware, filtragem de URL, Windows Defender antivírus, avaliação de vulnerabilidades, gerenciamento de patches e mapa de proteção de dados. Então, começando aqui na parte de backup. Eu vou falar apenas as novidades que tem aqui dentro, então eu não vou ficar explicando toda a minha função de backup, porque isso fica para uma outra conference. A novidade que nós temos no backup é o CDP, que é a proteção contínua de dados. O que esse cara faz? Como o próprio nome já diz, ele protege continuamente o seu dado. Ou seja, você vai selecionar um arquivo, por exemplo, aqui, ó, itens para proteger continuamente. Eu vou selecionar um aplicativo ou um arquivo e pasta, e toda alteração que for feita nesses itens serão backupeadas automaticamente, não importando qual é o seu schedule. Então, por exemplo, se você executa backup uma vez por dia e tiver alguma alteração feita depois do seu backup do dia ter sido rodado, se essa opção estiver habilitada nesse arquivo, ele vai salvar os itens que foram alterados. Esse é um ponto muito importante. E como que funciona essa divisão? Primeiro, na aba de aplicativos, por padrão, ele já vem selecionando alguns aplicativos, primeiro de documentos do Office, se você expandir, tem vários documentos de Office variados que você pode proteger, tudo bem? Nós temos engenharia, que traz o Autodesk AutoCAD, e essas funções vão ser expandidas no futuro. E nós temos geração de imagens e vídeos, que te traz proteção de alguns softwares e arquivos dentro de geração de imagens e vídeos. Beleza? Caso você tenha uma aplicação própria e você precise que todo o item alterado por essa aplicação seja salvo, basta você colocar segundo os exemplos que estão aqui. Por exemplo, posso colocar o meu service pontos /
Program Files, barra XPTO, barra file.exe. E tudo que esse cara fizer alteração vai ser salvo automaticamente. Beleza? Então esse aqui é um ponto muito bacana, muito importante. E se eu não quiser proteger por aplicativo, eu posso proteger um arquivo especificamente. Eu posso clicar aqui em selecionar arquivos e pastas e literalmente expandir, como se eu estivesse buscando um item para adicionar no backup de arquivos e pastas, e definir que uma pasta inteira ou um arquivo específico, ou várias pastas e vários arquivos, serão contemplados no meu Continuous Data Protection. Beleza? Então fica a seu critério como fazer essa proteção. Bom, na minha proteção anti-malware, então antigamente nós estávamos acostumados a ver a aba de Active Protection. Agora o Active Protection foi incluído dentro da proteção anti-malware e eu posso habilitar ela ou não, fica a seu critério. Então na proteção anti-malware eu tenho, primeiro de tudo, o Active Protection propriamente dito, que eu posso, como foi padrão, habilitar e desabilitar o Active Protection, e eu posso definir com que ele faça a notificação dos processos de ransomware, posso fazer com que ele interrompa o processo e faça a notificação, ou posso fazer aqui no último que ele notifique, interrompa o processo e reverta os dados que foram criptografados utilizando o cache da máquina. Beleza? Bom, o mecanismo de comportamento é a minha proteção anti-ransomware. Minha proteção anti-malware. Aqui é onde eu vou definir o que eu vou fazer caso o malware seja identificado no meu ambiente. E eu posso receber uma notificação e interromper o processo de malware, ou eu posso fazer os dois e mover o arquivo que está com o malware para a quarentena. Beleza? Na minha aba de autoproteção, isso daqui ele permite que eu proteja os dados do Acronis. Então, por exemplo, eu vou proteger que uma escrita do Acronis sempre seja liberado. E também que uma escrita do Acronis, por exemplo, não tenha malwares. Então, os meus softwares sempre serão analisados, meu software do Acronis sempre vai ser analisado para que nenhuma escrita seja feita fora do comum. Bom, proteção para pasta de rede, eu posso proteger uma pasta de rede que esteja compartilhando, por exemplo, literalmente falando, para que escritas dentro dela não caiam com ransomware. Um ponto muito importante aqui dentro. Proteção no server-side significa que se tiver alguma conexão de fora para a minha máquina, eu vou proteger que a escrita desse item seja protegido contra ransomware. Então ele não vai conseguir salvar a ransomware dentro da minha pasta de fora para dentro. Bom, detecção no processo de mineração de criptografia, isso aqui é um ponto muito importante para ambientes de alta performance, onde, caso seja identificado um processo que esteja fazendo a criptomineração de dados, ou seja, que utiliza a CPU lá em cima e fica fazendo fila de thread, eu posso receber uma notificação sobre isso, ou eu posso interromper esse processo. Na proteção em tempo real, aqui eu vou definir o que vai ser feito caso seja identificado em tempo real um malware. Um vírus, por exemplo. Então, primeiro de tudo, posso determinar que a ação seja bloquear e notificar ou entrar em quarentena, e eu posso falar com que essa proteção seja feita em tempo real, de forma inteligente, ou seja, ele vai verificar uma vez todos os arquivos, e depois disso ele vai identificar apenas os arquivos que forem sendo alterados. Então, por exemplo, uma vez a verificação toda sendo feita, ele não precisa ficar monitorando aqueles dados de novo, ele só precisa verificar os dados que foram alterados. E se eu definir em execução, eu posso monitorar apenas os arquivos que estão executando quando eles são inicializados. Então aqui é um ponto muito importante. Beleza, o agendamento de verificação eu posso agendar para que um scan seja feito dentro do meu ambiente contra ransomware e contra malware. Beleza? Eu posso definir isso fazendo uma verificação completa, então ele vai monitorar todos os meus arquivos todas as vezes, ou rápida, e só vai monitorar os arquivos que foram alterados depois da primeira verificação. Beleza? Uma vez com o arquivo detectado como malware ou ransomware, ele pode mover para quarentena ou notificar, e você pode fazer esse agendamento exatamente como um job de backup. Então você pode agendar isso por tempo, pode agendar quando o usuário faz login e logoff do sistema, ou quando a máquina liga e desliga. Você pode agendar, por exemplo, isso para ser executado de hora em hora, de forma diária ou de forma mensal, nos dias da semana que você quiser, na hora que você quiser ou nos dias do mês que você quiser. E você pode determinar uma hora específica para essa verificação começar. Beleza? Bom, aqui dentro você pode verificar os arquivos mortos do sistema, então você pode colocar um tamanho máximo de profundidade aonde a função recursiva da Acronis vai aplicar e o tamanho máximo do item. Beleza? Você pode verificar unidades removíveis e pode também verificar apenas os arquivos novos e alterados. Ok? Bom, na parte de quarentena, você pode definir quanto tempo seus itens ficarão na quarentena.
beleza? É claro que você pode gerenciar a quarentena de forma automática, caso você tenha manualmente removido o ransomware, ou tenha certeza de que aquele item está seguro, tá? Então fica a seu critério, mas por default ele vem como 30 dias. E exclusões, eu posso excluir um diretório, uma aplicação ou um processo de passar pelo meu monitoramento. Então eu posso colocar ele como confiável, uma whitelist, ou posso colocar ele como bloqueado, uma blacklist. Beleza? Legal, então essas são as proteções anti-malware. E passando aqui para filtragem de URL. Como que a minha filtragem de URL funciona? Exatamente igual a um firewall, por exemplo. Então eu posso virar aqui e falar, ó, sempre que ele identificar um website com HTTP, HTTPS que são maliciosos, que sejam considerados como maliciosos, eles podem perguntar ao usuário se ele quer navegar ou podem simplesmente bloquear. Beleza? E eu posso fazer uma exclusões de sites ou confiabilidade de sites. Então, por exemplo, eu posso falar que um site específico ele é confiável, ele vai ter acesso livre a esse cara, ou eu posso bloquear ele e falar que não é confiável, ele não vai ter acesso a esse cara. Depois eu vou fazer um exemplo aqui, colocando num job de backup real e mostrando para vocês como que isso funciona efetivamente. O meu Windows Defender Antivírus, eu posso habilitar esse cara, por exemplo, definir o gerenciamento do Windows Defender. Então o Windows Defender ele é um antivírus totalmente completo, que ele precisa de um gerenciamento específico em cima dele. Então eu posso utilizar o Acronis para gerenciar de forma centralizada e simplificada as funções do Windows Defender, beleza? Então continuando aqui. Peraí que eu já respondo as perguntas, tá? Dá só um minutinho. Vamos lá. O agendamento da verificação. Eu posso agendar minha verificação para ser feita novamente de forma completa ou rápida, e aí manter aquela mesma situação. A forma completa eu tenho todos os backups, todos os itens monitorados, e a forma rápida apenas o que foi alterado ou o que é novo, beleza? Eu posso iniciar meu backup, minha verificação numa hora específica, nos dias da semana que eu quiser, e posso fazer uma verificação rápida diária, que ele no caso ele vai ficar monitorando rapidamente todos os itens numa hora específica, beleza? E aqui tem algumas opções onde eu posso iniciar a verificação agendada quando a máquina estiver ligada, mas não estiver em uso, ponto muito importante. E eu posso verificar as definições mais recentes de vírus e spyware antes de efetuar uma verificação agendada, beleza? E eu posso definir também um limite de uso de CPU. Então, por exemplo, para não impactar nos meus ambientes, eu posso falar, ó, eu quero apenas 10% de uso de CPU, não quero que passe disso. Não tem problema, tá tudo certo. Beleza? Bom, respondendo rapidamente as perguntas que foram feitas aqui, o Cristiano perguntou qual é o consumo dele. Isso depende, Cristiano. Se você habilitar todas as funções, cada uma delas, como a gente acabou de mostrar, o que impacta processamento local, você pode definir a porcentagem de uso máximo, por exemplo. Então fica a seu critério definir o quanto o Acronis vai utilizar na sua máquina. Beleza? E você perguntou também que referente ao backup contínuo, qual antivírus é utilizado pelo Acronis? O Acronis ele utiliza o Windows Defender antivírus e utiliza o Essentials também, que é da Microsoft, também para fazer o gerenciamento de malwares. O Nicolas e o Gabriel perguntaram se o webinar está sendo gravado. Está sendo gravado sim, vai ser disponibilizado depois. Beleza? Bom, então vamos lá. A avaliação de vulnerabilidades, eu posso habilitar esse cara, por exemplo. E eu posso definir, por exemplo, qual é o escopo que vai ser abrangido na minha avaliação de vulnerabilidades. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, definir que os produtos da Microsoft estarão inclusos dentro do meu monitoramento e produtos de terceiros para Windows. E quais são esses produtos? Se eu clicar aqui em produtos com suporte, eu sou direcionado para um web help aqui da Acronis que vai mostrar todos os produtos da Microsoft que são permitidos, então os sistemas operacionais que são homologados e os componentes relacionados aos SOs do Windows. Tá? E se eu quiser ver os produtos de terceiro com suporte, eu posso clicar aqui nesse link e ele me direciona para essa aba aqui que me mostra todas as aplicações que são controladas pelos patches e atualizações pelo Acronis. Tudo bem? Beleza. Opa, voltando aqui. E eu posso agendar para quando esse scan vai ser feito, exatamente igual das últimas vezes. Então, eu posso escanear isso por tempo, quando o usuário loga e desloga, ou quando a máquina liga e desliga, de forma de hora em hora, diária ou mensal, nos dias que eu quiser, na hora que eu quiser. Bom, o meu gerenciamento de patches, eu posso habilitar esse cara para ele visualizar os meus produtos da Microsoft, os patches que estão faltando nos meus produtos da Microsoft. Eu posso definir para ele monitorar todas as atualizações, somente as críticas de segurança ou atualizações de produtos específicos. Beleza? E aqui, novamente, eu tenho os produtos com suporte que te leva para aquela mesma aba. Produtos de terceiros para Windows funcionam do mesmo jeito que o outro, só que ele só monitora os produtos para terceiros de Windows. O agendamento, eu posso definir quando esse backup vai rodar, quando essa avaliação vai rodar, exatamente igual aos outros.
E o backup pré-atualização. Isso aqui é um cara muito importante, ele é o patch, ele é o safe patching. O que esse cara faz? Ele faz um backup antes de qualquer instalação de patch. Para quê? Se der algum problema na minha atualização de patch, o próprio Acronis volta automaticamente ao meu backup anterior. Então eu não preciso me preocupar se o patch vai ter sucesso ou não, porque o rollback está garantido com um backup feito antes do patch rodar. Beleza? Maravilha. E o mapa de proteção de dados, que eu falei que eu ia comentar com vocês, ele define quais são os itens que eu preciso monitorar para fazer o meu backup. Por exemplo, digamos que, para minha segurança, eu queira colocar o seguinte, ó, todo item, todo arquivo, por exemplo, .xpto, precisa ser backupeado. Todo item dessa extensão precisa ser backupeado. Se tiver algum item dessa extensão que não foi backupeado, eu preciso saber. Então, ele vai te trazer, por exemplo, uma lista de itens aqui previamente configurados, que já estão como padrão aqui dentro, você pode colocar extensões suas, tá? E sempre que um item desse não aparecer, não tiver feito backup, mas tiver um item desse localmente, lá naquele mapa de proteção de dados, lá no dashboard, ele vai te mostrar informando, ó, tal item não está sendo feito backup. E aí você consegue ter um controle do que aconteceu, por que ele não está sendo feito backup, isso por extensão, ou você pode colocar por regras de exceção, então fica a seu critério, beleza? E você pode colocar o agendamento para o monitoramento desse mapa de proteção de dados conforme o agendamento que você quiser, beleza? Então, basicamente, essas são as novas funções que nós temos dentro do job de backup efetivamente, tá? Respondendo de novo aqui as perguntas, o Diego perguntou, se eu tiver um Kaspersky instalado, ele utiliza ele como principal ou é somente voltado para a Microsoft? No caso do Acronis, da proteção do Acronis, ele é voltado apenas para a Microsoft e tem que tomar muito cuidado, porque os módulos de antivírus, às vezes eles utilizam os mesmos módulos para habilitar algumas funções. Por exemplo, eu tive problemas em habilitar a proteção do Windows Defender utilizando um Avast que eu tinha aqui. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tive que fazer uma liberação no meu Avast para ele permitir com que o Acronis utilizasse o Windows Defender. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E o Cristiano perguntou, referente ao gerenciamento de patches, ele tem um repositório ou baixa sempre pela internet? O repositório que ele utiliza é o CIPOC da Acronis. Então, todo patch que ele te oferece como atualização foi previamente testado em todos os ambientes possíveis e foi testado no seu ambiente, na sua máquina específica, porque nós temos a informação da sua máquina quando a gente está instalado. Então, ele foi testado no seu ambiente especificamente. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, um Windows Server 2012 R2 e surgiu um novo patch de atualização para ele. Se a Acronis disponibilizar isso, significa que o CIPOC validou essa informação e está seguro para ser atualizado. Sem contar que, além de toda essa verificação do CIPOC, você ainda tem o Safe Patching, que permite que você, se der algum problema na sua atualização, por algum motivo, ele volta ao seu backup de forma automática. Então, é um item muito importante. Beleza, pessoal. Então, basicamente, esse daqui é o job de backup novo que nós temos na console. Então, se eu clicar aqui em criar, ele vai finalizar a criação do meu job de backup, mas no meu caso eu vou cancelar, porque eu já tenho um job de backup desse pronto. E como que funciona? Então, aqui dentro eu tenho todos os meus itens já habilitados. Eu posso visualizar cada um deles. Então, por exemplo, dentro do meu backup aqui, eu estou utilizando o Continuous Data Protection para proteger alguns arquivos Excel, Project, mais alguns aqui dentro. Beleza? Dentro da minha proteção anti-malware, eu estou utilizando várias funções aqui dentro, totalmente separadas. Inclusive, eu não estou utilizando, por exemplo, a proteção do lado do servidor, porque minha máquina não é um servidor. Eu tenho a filtragem de URL. Eu tenho a variação de vulnerabilidades, então eu posso determinar aqui e executar manualmente essa variação, fica a seu critério. Tá? Eu posso fazer o gerenciamento de patches também de forma manual. E eu posso executar também a mapa de proteção de dados também de forma manual. Ok? Bom, o Cícero perguntou se essa solução substitui um antivírus tradicional, se ele é confiável para isso. Isso depende, Cícero. O Acronis, por enquanto, ele conta com o Windows Defender antivírus. Então, se você confiar no Windows Defender antivírus e estiver de acordo com você e o seu cliente para utilizarem esse antivírus, vocês podem utilizar tranquilo. Se você falar, não, mas eu só confio no Kaspersky, eu só confio na Avast, eu só confio na McAfee, então vocês precisarão utilizar esses softwares terceiros. Então, o que o Acronis utiliza é o Windows Defender antivírus, ok? Se você confiar no Defender antivírus, totalmente protegido. O Cristiano perguntou também, repositório local para não baixar sempre da internet. Por exemplo, eu tenho 5 Windows Server 2019 e gostaria de saber se eu tenho que baixar essa mesma atualização para todos os servidores da internet. Nesse caso, como ele baixa diretamente do CIPOC, infelizmente você vai ter que recorrer à internet se você quiser fazer o patch pelo Acronis, tá? Infelizmente tem esse ponto aí. O que você pode fazer é utilizar uma vez o patch da Acronis, só para garantir que você não tem nenhuma incompatibilidade, e se você se sentir seguro, você pode fazer a atualização por fora, mas fica a seu critério, tá? Bom,
Na parte de recuperação não houve nenhuma mudança aqui, então tudo tranquilo. Na verdade, a única mudança que teve aqui é sobre o CDP. Então, por exemplo, sempre que ele identificar que um arquivo seu foi atualizado e não foi feito um backup, o seu último backup, na verdade, não vai ser o seu backup, vai ser o último backup do CDP. Tá? Então, os seus dados, você pode recuperar esses dados por aqui, tá? E quando rodar o próximo backup, esse CDP se torna o seu backup anterior e um novo CDP, um novo backup de CDP é feito para poder trazer a proteção contínua dos seus backups. Bom, na parte de conexão com o cliente RDP, tá? Como que funciona? Isso aqui o pessoal teve muita dúvida Peraí, só antes de eu continuar aqui a parte de RDP, o Cristiano fez uma pergunta importante. Qual o consumo de armazenamento do CDP? É o consumo de um backup, Cristiano. Então, por exemplo, se o seu item ele fez uma alteração de 10 MB num arquivo, o que vai ser feito é esse 10 MB compactado e deduplicado. Okay? Bom, então vamos lá. Na parte, o pessoal teve muita pegadinha ontem nas provas, né? Lá eu fiquei sabendo lá no grupo que o pessoal teve muita dificuldade nessa parte. A conexão de cliente via RDP. Como que funciona? Se a sua máquina local tiver com RDP habilitado para conexões exteriores, você pode vir aqui, clicar para se conectar via cliente RDP e ele vai tentar fazer uma conexão pela porta RDP comum. O ponto é, você vê que ele aparece aqui, ó, se nada acontecer, baixe o agente de conectividade. Então, como é que funciona isso? Basicamente por padrão, a Microsoft ela bloqueia as conexões RDPs para fora, né, para a conexão externa. Isso é uma falha de segurança muito grande, porque, por exemplo, com essa conexão liberada, qualquer um pode ir lá bater um brute force na sua console e depois de alguns dias ele vai ter acesso à sua máquina. Para proteger contra isso, é recomendado que vocês não habilitem o RDP. Porém, vocês podem habilitar. Então, se você tiver com o RDP habilitado, você não precisa de nada conectando localmente, tá? Só que, se você tiver com isso bloqueado, você precisa do agente de conectividade. O agente de conectividade nada mais ele é do que um agente que você vai instalar localmente e vai permitir que a sua máquina seja acessada remotamente apenas pelo Acronis. Isso é um ponto muito importante. No meu caso, eu não estou utilizando nem o agente de conectividade e também não estou liberando meu acesso RDP. Então, o que eu vou fazer? Eu posso me conectar à minha máquina via HTML5. Por quê? Minha máquina ela se conecta via HTML5, normal, protocolo HTTPS, tá? Eu posso clicar aqui, por exemplo, e começar a ter o meu acesso. Ele me direcionou aqui já para minha página. E aqui dentro eu vou definir qual é o meu usuário da máquina local que eu posso fazer login. Então, se eu não estiver enganado, da minha máquina é esse aqui, se eu não estiver enganado. Deixa ele conectando aqui. Beleza. Então aqui o que ele fez? Basicamente ele se autenticou, logou na minha máquina. Então essa, por exemplo, essa é a minha máquina de produção, eu tô logado numa máquina remota minha, tá? Tudo normal. E eu consigo ter o meu acesso remoto aqui dentro. Muito simples, muito fácil, muito rápido. Isso vocês também podem fazer com as máquinas dos clientes de vocês. Isso é um dos pontos chaves principais da console, da nova console de proteção, porque te economiza um baita dinheiro com software de ferramenta de acesso remoto e vários outros itens. Então você tem um acesso remoto livre aqui, você pode fazer total controle e gerência em cima da sua máquina. Beleza? Então, esse aqui é um ponto muito importante, muito bacana que a Acronis trouxe. Ok, aqui eu vou fechar minha conexão. Beleza, e eu posso também compartilhar minha conexão remota. Tá? O que é compartilhar minha conexão remota? Eu posso clicar aqui, ó, e ele vai criar um link para eu compartilhar com alguém com inspiração de 10 horas, tá? Eu posso compartilhar esse link, por exemplo, com uma outra pessoa e esse cara vai ter acesso à minha máquina. Então, por exemplo, tem um provedor de terceiros, ele vem e ele quer acessar minha máquina. Eu posso vir aqui, copiar esse acesso, enviar para esse terceiro, tá? E com isso, eu consigo acessar localmente a máquina, gerenciar o que eu preciso gerenciar. É claro que a pessoa pode monitorar isso da máquina local. E com isso, eu consigo evitar muitos custos de acesso remoto. Muitos custos, tá? Então é muito bacana essa ferramenta. Bom, antes de eu entrar aqui na parte de patches, eu vou responder a pergunta que o pessoal fez aqui agora. Então vamos lá. O Carlos Cesário perguntou: Wesley, você poderia, por favor, demonstrar novamente onde eu escolho as opções das versões do produto? Carlos, eu posso sim, eu vou deixar para apresentar isso no final da conference, tudo bem? Me lembra lá, se eu não lembrar, me lembra. Peraí. O Cristiano perguntou: os recursos são bons, sobre os valores, teve alterações? Como funciona? Sobre valores, pessoal, conversa com o representante comercial de cada um de vocês, tá? Então, caso vocês queiram saber mais sobre isso, eu creio que todos os representantes estarão disponíveis depois dessa conferência aqui, só vocês perguntarem para eles. O Renato Germano perguntou se esse acesso é gravado. Renato, infelizmente ainda não, tá? A gente está encaminhando para isso, mas infelizmente ainda não é gravado, tá bom?
O William perguntou se é possível definir o tempo que o link vai expirar de compartilhar a conexão remota. Infelizmente ainda não é possível definir o tempo, tá? Então tem esse problema. O Cícero perguntou, esse acesso não precisa liberar porta nenhuma, passa por fora do RP tradicional, porta 3398. Precisa liberar a porta RDP comum, né? Beleza. Pera aí, eu acho que eu pulei um questionamento aqui. Não, o do Ricardo Ranieri eu respondi sobre o... Não respondi não, verdade, eu pulei aqui o do Ricardo Ranieri. Deixa eu voltar essa pergunta aqui. O Ricardo Ranieri perguntou que eles têm um servidor que necessita somente do backup. E essa nova versão habilitou vários serviços que não podem ser desabilitados, que causam problema no servidor. Como faço para desativar tudo e deixar somente o backup, lembrando que na console está desabilitado? Ponto muito importante, Ricardo. Eu vou responder sua pergunta efetivamente no final da conference, tá? Tem uma opção na console que você pode desabilitar todas as visualizações dos itens. Então, por exemplo, eu vou explicar mais ou menos isso no final, mas se você estiver utilizando a versão, por exemplo, do Cyber Backup na versão Standard, ele vai ficar aparecendo todas as funções para você em laranja, falando que para você habilitar, você precisa ter a versão Cyber Protect. Se você não quiser ter a visualização desses itens, tem uma forma de desabilitar essas visualizações que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Beleza? Ok, o Ricardo perguntou, posso eliminar o acesso de um terceiro querendo que... Como é que é? Posso eliminar o acesso de um terceiro quando ver que ele já terminou o trabalho dele? Então, pode. Sempre que você criar um novo compartilhamento remoto, você mata o antigo. O problema é que você vai ter um novo, é só você não compartilhar. Isso aqui é uma função que eu até perguntei pro pessoal da Cronos, mas infelizmente ainda não foi feito um novo botão escrito assim, matar acesso sem criar um novo. Então, é meio que, vamos dizer assim, uma gambiarra, é meio chato. Beleza, pessoal, então vamos para a parte de patches. Como é que funciona? Se eu clicar aqui em patch, ele vai abrir essa tela para mim perguntando, informando, na verdade, que eu tenho atualizações acumulativas para fazer nas aplicações que eu tenho. Então, por exemplo, aqui dentro, a avaliação que eu tenho, o patch que eu tenho, é um patch para o Windows 10, a versão 18.09, tá? E basicamente, ele é uma severidade crítica, então é muito importante. Para você instalar ele, eu vou clicar aqui em avançar. Se for necessário reinicializar a máquina, ele reinicializa. Se não for necessário, mas você colocar sim, ele vai reinicializar, não importa se ele vai reinicializar ou não. E se você colocar não, ele não vai reiniciar a máquina. E aí fica a seu critério reiniciar quando for possível. Beleza? No meu caso eu não vou fazer isso, o meu patch ele tá agendado para atualizar toda segunda-feira, então eu vou deixar ele fazer manualmente. Ele acumula vários e faz de uma vez só. Beleza. Ok, na parte de detalhes, eu posso visualizar todos os detalhes da minha máquina. Ele traz hoje em dia uma gama muito grande de vários detalhes, muito diferente do que era antes, tá? E eu posso também adicionar a minha máquina a um grupo especificamente, por aqui, beleza? Bom, e eu posso adicionar ao grupo e remover o grupo por aqui por fora, beleza? Bom, pessoal, continuando aqui, agora do lado esquerdo, tá? Eu posso vir aqui no mapa de proteção de dados. Todas as outras funções continuam exatamente a mesma situação, então eu não vou entrar em detalhes sobre elas, vou falar somente do que é novidade, tá? Então, o mapa de proteção de dados. Aqui dentro ele vai me mostrar os arquivos que eu tenho desprotegido em qual máquina. Então, no meu caso, eu não tenho nenhum arquivo desprotegido, tudo ok? Se ele tiver algum dado assim, ele vai mostrar, beleza? Na minha aba de planos, isso aqui ele é uma função da edição Advanced, tá? Então, se eu utilizar o Cyber Backup ou o Cyber Protect na edição Advanced, eu tenho essa aba de planos, tá? Que vai me trazer toda a centralização nos meus jobs de backup. Então, ao invés de eu ficar gerenciando os jobs de backup pela parte de dispositivos, ir lá máquina por máquina para trocar alguma coisa, eu posso simplesmente vir aqui e selecionar uma máquina, por exemplo, aqui, e fazer uma alteração, por exemplo, no job de backup, ou clonar, exportar, desativar, fica a seu critério. Beleza? Você tem a proteção anti-malware, que vai te levar para a quarentena, então você pode ver aqui que ele já me trouxe aqui alguns KMS que tinha na máquina, e a lista de permissões, definindo se o arquivo ele é confiável ou não. Então aqui é um ponto muito importante, bem bacana. Beleza? Bom. Software de gerenciamento de software. Então aqui nós temos os patches que nós vimos lá atrás, então a gente pode definir aqui se esse cara, por exemplo, ele vai ser aprovado para fazer a atualização dele ou não. No meu caso aqui eu vou deixar como aprovado. Beleza. E eu posso clicar aqui para ter aquela mesma tela de onde essa máquina, onde esse item tem que ser habilitado, tá? E as funções depois da atualização. Basicamente é isso. Beleza? Na parte de vulnerabilidades, se tiver alguma vulnerabilidade nas minhas máquinas, ele vai me trazer baseado em CVE. Tá? É uma convenção de
segurança, tá? Que vai me mostrando algumas falhas, algumas brechas baseadas em métricas. Então, o que é crítico, o que é baixo, o que é médio, o que é alto, beleza? E eu posso definir exatamente como fazer. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele me traz as informações e como fazer o patch desse cara. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, instalar patch, ele vai instalar esse patch para mim e vai corrigir essa falha. Beleza? Legal. Por último, na parte de configurações, eu tenho agora a aba de proteção, que é a única alteração que nós temos aqui, que vai definir quais são as pré-definições que eu tenho para cada função minha. Então, por exemplo, os meus agendamentos de proteção, eles sempre estão, no meu caso aqui como default, para hora em hora de executar a cada 3 horas, da meia-noite até as 23h55, nesses dias. Se eu quiser alterar, para não ter que ficar alterando manualmente, então o que eu faço? Eu venho aqui e falo, ó, eu quero que isso aqui rode de forma diária, às 6 horas da tarde, toda de segunda a sexta. Dessa forma, por padrão, toda proteção que tem agendamento, ele vem com esse default aqui, ao invés de vir com o default original da Acronis. Beleza? Mesma coisa para o armazenamento em cache, por causa de anti-ransomware, né? Eu posso manter os meus arquivos em cache tantos dias, beleza? E para poder fazer uma recuperação, caso eu precise. E a minha conexão remota, eu defino se eu quero habilitar a conexão remota e se eu quero compartilhar. Então, por exemplo, digamos que eu não queira compartilhar a conexão remota. Eu posso desabilitar esse cara e ele para de ter essa função para mim. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Deu aqui minhas 11h05. Beleza, então, obrigado pela participação de todos. Até o próximo webinar. A gente vai